Olá, povo de Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciando a nossa live, série Provérbios, amém? Boa noite, povo de Deus, vamos entrando, paz do Senhor. Daqui a pouquinho a gente começa, vai compartilhando o link. Glória a Deus. Que 2 minutinhos a gente começa, amém? Esperar alguns irmãos chegarem. Hoje nós vamos começar Provérbios capítulo 6. Ok, Gabriel. Amém, irmãos, vamos iniciar, amém? Vamos orar, para quem chegou depois, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, né? Você que está aí comigo nesse momento, para nós compartilharmos da palavra de Deus. Nós estamos numa série, toda quarta-feira, numa série sobre provérbios, hoje no capítulo 6, amém? Tenho certeza que você será abençoado, você será ministrado, em nome de Jesus. Vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe nessa hora, para que Ele fale conosco, para que Ele ministre ao nosso coração, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nesta noite. Senhor, gratos a Ti, Senhor, pela graça, pela misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, pelas bênçãos derramadas, Senhor, pelo livramento. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Senhor, porque não existe outro como Tu, digno de todo louvor, de toda a adoração. Nós estamos entrando, Senhor, na Tua presença, Senhor, pedindo para que o Senhor ministre ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, que é o Teu agente, o agente de Deus em nós, que o Teu Espírito, Senhor, venha ministrar aos nossos corações, trazendo entendimento, Senhor, trazendo, Senhor, alinhamento, Senhor, para nós nesses dias. Em nome de Jesus, ó Deus, ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Como eu estava dizendo, queridos, nós estamos no capítulo 6, você que está aí com a sua Bíblia e puder acompanhar, amém? Acompanhe conosco, capítulo 6 de Provérbios. Para quem está entrando hoje, né, quem está assistindo a primeira live hoje, nós temos outras lives, né? Nós estamos desde o capítulo 1 de Provérbios, toda quarta-feira nós estamos trabalhando um capítulo. Então hoje é a nossa sexta quarta-feira. Nós vamos até, se Deus nos permitir, até o capítulo 32, né? Falando aqui, a intenção aqui não é trazer um estudo avançado sobre provérbios, mas é para trazer aqui uma exegese simplificada, né? Versículo a versículo, para nós entendermos algumas coisas que Deus fala aqui em provérbios. E para quem ainda não assistiu também, nós temos a série das igrejas do Apocalipse. Está lá no YouTube, Renovada Nova Andradina. Você pode acompanhar
assistir as lives que foram feitas sobre as igrejas do Apocalipse, também foi uma benção. Mas vamos lá, vamos Provérbios capítulo 6, versículo 1. Eu vou ler 3 partes, tá? Em 3 partes desse capítulo, porque nós temos aqui 4 partes. Nós temos 4 assuntos distintos aqui, mas que um tem a ver com o outro, mas no entanto dá para a gente trabalhar de forma separada, que é distração, né? Ele vai lá do capítulo 1, aliás, do versículo 1 ao versículo 5. Depois ele vai falar sobre a preguiça, do versículo 6 ao versículo 11. Terceiro lugar, ele vai falar da iniquidade, versículo 12 ao versículo 15. E depois da imoralidade, versículo 15 ao versículo 24. Amém? Então nós vamos trabalhar essas coisas. Não vamos conseguir trabalhar todos os versículos, mas aquilo que a gente conseguir falar hoje, a gente consegue. Amém? Mas eu peço que você leia todo o capítulo, leia Provérbios, é um livro de cabeceira, um livro muito gostoso. Lembrando sempre que Salomão, que escreve Provérbios, um dos homens, aliás, o homem mais sábio do mundo antigo, né? O homem que pediu para Deus sabedoria e Deus concedeu. Ele traz aqui no livro de Provérbios essa sabedoria de forma didática para nós entendermos como nós devemos proceder se nós queremos ser sábio. Essa é a premissa do livro de Provérbios e que nós temos que trazer para nós esses dias, né? Esses dias que nós precisamos tanto de discernimento, esses dias que nós precisamos tanto de entendimento. E isso é bíblico, né? A palavra do Senhor diz que o povo padece por falta de entendimento, de compreender, né, aquilo que Deus está falando nas Escrituras, né? Então nós precisamos buscar em Deus, entender aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5, tá? Primeiramente, aí a gente fala o assunto, depois a gente volta os outros versículos. Diz assim, Provérbios capítulo 6, versículo 1. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender, né? Aqui, como eu elenquei aqui, né, a primeira parte ele fala sobre a distração. O que Salomão está falando? Claro que de forma prática ele está falando aqui sobre ser fiador, né? Ele fala para tomar cuidado com isso, né? De preferência que não seja fiador de ninguém. O que é fiador? É a pessoa que se compromete pelo outro. Se no caso do outro não pagar uma dívida, eu pago por ele. Então isso, já só de falar sobre isso a gente entende que é algo muito perigoso, né? Mas ele está falando aqui de alguém que se comprometeu e caiu em suas próprias palavras, né? Ou seja, aquela pessoa que se compromete, que empenha a palavra em muitas coisas e acaba por dar errado, né? Então, a sabedoria sobre isso aqui está sobre a distração. Nós temos que estar atentos a tudo aquilo que nós fazemos. Sabe, nós falamos, eu não lembro qual quarta-feira que foi, mas foi agora nessa série de provérbios, nós falamos sobre a emoção e a razão. Muitas pessoas agem pela emoção. Até é interessante nós agirmos pela emoção. Muitas pessoas gostam, se eu sentir eu faço, se eu não sentir eu não faço. Mas isso é perigoso, sabe? Nós temos que ser racionais. Parece que é meio contraditório nós falarmos de Deus, nós falarmos de reino de espírito e falarmos de racionalidade. Mas nunca o reino de Deus, ele é irracional. Não é pelo reino de Deus ser espiritual que ele se torna racional. Porque nós muitas vezes separamos a racionalidade da espiritualidade. Quando na verdade a própria Bíblia fala sobre o culto, que deve ser um culto racional. Então, se eu pudesse, aliás, se você puder entender o que eu estou falando, eu espero que esteja entendendo, nós precisamos ser racionais na espiritualidade.
Nós precisamos ser racionais com aquilo que a Bíblia traz para nós, né? Aqui no caso, ele está falando do perigo que é de você ser fiador de alguém, o perigo de você empenhar a palavra com alguém, você não ter capacidade de honrar essa palavra, e muitas vezes você pode cair no laço. Ele vai dizer de exemplo aqui, ele fala da ave que cai do laço, da gazela que foge do caçador. Então, nós temos que cuidar com aquilo que nós estamos nos comprometendo. E muitas vezes nós agimos pela emoção, mas é meu amigo, mas é da minha família. Mas será que vale a pena você correr o risco de trazer problemas para a sua vida e você se comprometer em coisas que você não precisa se comprometer? Sabe, nós precisamos, queridos, evoluir sobre algumas questões que ainda prendem as pessoas. Muitas pessoas ainda são presas no fato de dizer, mas se eu não fizer, a pessoa vai ficar magoada comigo. Mas quantas amizades nós perdemos por confiar em alguém, em uma situação que a gente nem precisava fazer, e aí você trouxe um problema para você. Então, o que Salomão traz aqui de sabedoria, de entendimento, é o fato de nós estarmos atentos com aquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que nós estamos empenhando em fazer, né? A Bíblia vai falar sobre vários assuntos na questão financeira, que a Bíblia vai falar sobre emprestar dinheiro, que é melhor dar do que emprestar, porque depois você vai ficar com dificuldade com essa pessoa para poder receber. Então, olha que interessante, né? A Bíblia traz coisas práticas para nós entendermos o que Deus quer de nós. Às vezes a gente quer lidar, queridos, de forma sobrenatural naquilo que nós precisamos ser práticos, né? Eu emprestei dinheiro para a pessoa, Senhor, me ajuda, tal. Sabe, tentando espiritualizar algo que você poderia, de forma prática, dizer, não, olha, eu não posso, não dá certo. Então, a Bíblia, ela é esse livro que traz questões práticas. Por que eu estou falando tanto sobre pragmatismo, sobre ser prático? Porque as pessoas acham que a Bíblia, ela é um livro místico, né? Que você abre e sai palavras de harmonia, essas palavras todas que as pessoas usam para mistificar as coisas. A Bíblia, ela é um livro de regra, de fé e de prática. Então, se eu ler a Bíblia, Deus vai trazer orientação, Deus vai trazer discernimento para mim em todas as áreas da minha vida. Sabe que a Bíblia, ela trata todos os assuntos, né? Não existe assunto nenhum que nós possamos ter em sociedade, em humanidade, que a Bíblia não trate. Tudo a Bíblia trata, inclusive essa parte aqui. Salomão está dizendo, olha, se você quer ser uma pessoa sábia, então pondere as suas decisões, pondere as suas escolhas, em querer às vezes, mas eu estou fazendo bem, mas quanto que vai te custar isso? Né? Se você pode emprestar, dê, mas se você for emprestar e ficar preso e perder o amigo e ter que viver essa situação conflituosa, então não faça. É sobre isso que Salomão está falando aqui. Sobre muitas vezes nós agirmos. Sabe que tem muitas pessoas que reclamam dos problemas que elas vivem. Uma coisa que a gente precisa entender: todo mundo tem problema. Uns têm maiores, outros menores, mas todos têm. E inclusive a proporção e o tamanho do problema é de cada um. Um problema que para mim é pequeno, para o outro pode ser grande. Mas a maioria dos problemas que as pessoas reclamam são problemas que elas mesmas criam. Então nós temos que cuidar. Quando a gente fala aqui que ele está trazendo a sua primeira parte sobre distração, é para nós não trazermos problemas desnecessários para nós, né? Porque a vida já não é fácil. A gente tem tantas coisas para fazer, a gente tem tantos leões para matar no nosso dia a dia, e você ainda vai procurar problemas se você não precisa. Então nós não podemos querer, eu vou orar para Deus tirar um problema de mim. Sim, Deus pode tirar um problema de você, mas você tem que ter a escolha de escolher não entrar nos problemas. E é isso que Salomão está falando aqui. Olha, não faça isso, porque no caso do fiador, né, está trazendo um exemplo, mas esse exemplo abre portas para várias coisas. Não se comprometa se você não tem capacidade de cumprir, ou se você vai ter dificuldade se a pessoa falhar. É você colocar a sua vida, no caso aqui, a sua vida financeira na mão do outro. E a Bíblia diz, maldito o homem confia no homem. Então,
Nós temos que remir o nosso tempo, a Bíblia diz. Sabe? Pastor, o que tem a ver isso? É eu pegar o meu tempo e trazer qualidade para ele. Às vezes nós vivemos um tempo, dias tão difíceis, porque nós escolhemos fazer algumas coisas que vão trazer como consequência problemas na nossa vida. Então, isso eu falo com toda certeza, queridos. A maior parte dos problemas que nós vivemos são problemas que nós procuramos, né? Que é por nossa falta de ponderar, de pensar, de orar, de colocar diante de Deus, pela nossa impulsividade, a gente age e a gente colhe resultado pelos nossos problemas. Então, o que Salomão traz aqui nessa primeira parte é para nós ficarmos atentos. Todas as decisões que nós vamos tomar. Ah, pastor, eu vou ficar neurótico, mas isso é um exercício. Sabe, todos os negócios que você for fechar, tudo aquilo que você for realizar, ora. Né? Eu falei aqui esses dias, a oração ela é muito mais para mim do que para Deus. Porque Deus ele é onisciente, Ele sabe daquilo que eu estou precisando. Mas por que Ele pede para eu orar? Por que Ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar? Por que Ele pede para orar? Porque quando eu oro, eu acabo refletindo naquilo mesmo que eu estou vivendo. Né? A ciência, inclusive, fala do benefício disso, da oração nesse aspecto, de você falar do seu problema para você mesmo. Então, quando eu estou falando com Deus, eu acabo ouvindo aquilo que eu estou vivendo. Então, a oração ela é um momento de você pensar na tua vida. Não tem como eu orar se eu não refletir sobre mim, se eu não trazer uma introspecção sobre a minha vida. Então, olha a importância da oração, não para Deus, né? Porque Deus não precisa de oração, nós que precisamos. Então, a oração ela faz eu parar, eu pensar. Cada dia mais nós somos impulsionados, somos levados a viver tomando decisões como que pode dizer, muito rápida, né? No mesmo instante. Você entra numa loja, por exemplo, só para trazer de exemplo, você está a fim de comprar um produto e o vendedor te empolga, e quantas vezes, né, você vê alguém saindo e fala, meu Deus, eu comprei tal produto e paguei tão caro porque o vendedor me estimulou a comprar. Porque o mundo que a gente vive é assim, é tudo muito imediato, né? A gente fala aqui na igreja, a geração do micro-ondas, do fast food, né? Daquilo que é rápido, é naquele instante. Então nós temos que cuidar, querido, porque as nossas decisões terão consequências, seja elas boas ou ruins. Todas as nossas decisões terão consequências. E sabe que a gente vê muitas pessoas reclamando das consequências, mas infelizmente a gente decide. Então, o que Salomão mais uma vez vai falar, nós já tratamos isso aqui, ele vai falar da importância da nossa decisão acertada, né? Daquilo que eu estou fazendo. Existe uma lei áurea na Bíblia, uma lei que não tem como revogar, não tem como mudar, que é a lei da semeadura, né? Eu semeio e eu colho aquilo que eu semeei. Então eu tenho que cuidar com a minha semeadura. Eu tenho que cuidar e pensar aquilo que eu estou plantando. Porque não tem como interromper a colheita. A colheita virá. É lei áurea na Bíblia. Então eu preciso cuidar daquilo que eu estou semeando, né? Às vezes hoje a gente vive um mundo que eleva alguns significados e menospreza outros, né? Hoje o mundo que a gente vive fala da amizade com uma coisa tão grande, e família, por exemplo, o mundo tenta destruir a todo custo, né? E aí, por algum sentimento que vai para além da razão, as pessoas se comprometem com as outras em nome de uma amizade, em nome de um carinho, e de repente acaba vivendo uma vida conflituosa porque decidiu, né? Então, se a pessoa de fato é teu amigo, é tua amiga, ela vai entender o seu posicionamento. E nós, como cristãos, todo tempo nós precisamos nos posicionar, né, biblicamente, sabe? É isso que eu vejo. Eu não sou ninguém para dizer que falta, mas eu vejo que muitas vezes a ausência de Bíblia nas pessoas, de viver a Bíblia, sabe? As pessoas gostam de viver misticamente, religiosamente, mas bíblica é difícil você ver. Então nós precisamos viver de forma bíblica, né? O cristão, o padrão dele é a Bíblia, é sobre ela que ele tem que caminhar, amém? Então não se distraia, né? Viva uma vida em Deus, né? Ore, aquilo que você for fazer, as decisões que você vai tomar, ore,
Coloque diante de Deus. Não seja envolvido pela emoção. Ah, pastor, um amigo meu pediu para eu ser fiador, né? Trazendo um exemplo aqui de Salomão, em tal situação. Ah, eu comovido pela nossa amizade, ou movido pela nossa amizade. Não, você é crente, você precisa orar, né? Você precisa ler a Bíblia, você precisa dar tempo. Você não toma decisões precipitadas. Amém? Então, trazendo aqui o que está nos versículos 1 ao 5. Amém? Versículo 6, ele vai falar sobre a preguiça. E eu vou te dizer sobre o que ele está falando aqui. Diz assim: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? Versículo 11: a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Então o texto aqui, do versículo 6 ao versículo 11, Salomão traz a sabedoria sobre a preguiça. Aí alguém vai dizer: pastor, mas Deus não quer que eu descanse? Deus não gosta que eu descanso? Querido, tudo tem o seu tempo. O problema é que tem pessoas que querem viver tempos diferentes. Tempo que é de trabalhar, a pessoa quer descansar. Tempo que é de produzir, ela quer usufruir. O que Salomão está falando é sobre aquela pessoa que quer muita coisa. A Bíblia, inclusive, vai falar que não espera alguém olhar para as nuvens e não semear e ter colheita. Não espera alguém ficar olhando se vai chover ou não e que vai receber alguma colheita. Porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer. Tudo aquilo que eu quero para a minha vida, eu preciso produzir. Sabe? Às vezes, voltando à questão de mistificar as coisas, às vezes eu vivo uma vida dissoluta, eu vivo uma vida do jeito que eu quero, e aí eu coloco: Deus, o Senhor tem que me abençoar. Querido, é claro que Deus abençoa, mas Deus estabelece princípios para nos abençoar. E um dos princípios que Deus estabelece é o esforço, é a dedicação. Sabe, quando eu olho para a Bíblia, sempre quando Deus usa alguém, Deus não usa ninguém que era melhor. Né? Se você olhar, por exemplo, os apóstolos que Jesus escolheu, os seus discípulos, ninguém era o mais religioso da época. Jesus trabalhou com aqueles que estavam disponíveis, aqueles que estavam se esforçando. Um Jesus encontrou, estava pescando, o outro estava lavando rede, o outro estava fazendo isso, o outro estava fazendo aquilo. Sabe, às vezes as pessoas querem que Deus dê algo a elas, quando na verdade Deus ele quer abençoar aquilo que está nas tuas mãos. Né? Quando nós lemos na Bíblia a mulher que vai até o profeta Eliseu e diz: olha, tua serva não tem nada em casa, o meu esposo faleceu, era aprendiz de profeta, os meus filhos vão ser levados escravos. Ele diz: olha, o que você tem? O que você tem? E ela diz: olha, eu tenho um pouquinho de azeite. E através daquilo, Deus fez. Então, às vezes, tem pessoas que dizem: ah, não vale a pena me dedicar, ah, não vale a pena eu trabalhar, me empenhar, porque isso não vai trazer fruto. Querido, você semeia, você trabalha, você se dedique, e o fruto Deus vai fazer crescer na tua vida. Essa é a grande diferença. Não adianta eu cruzar os meus braços e achar que Deus vai mandar. Não, Deus quer que eu me dedique. Deus quer que eu produza alguma coisa. E Deus vai abençoar a sua atitude, o seu esforço. Né? Deus vai abençoar. Quando a gente olha outro exemplo na Bíblia, quando a gente olha Gideão malhando trigo no lagar, né? O lagar não era lugar de malhar trigo. O trigo, inclusive, precisa ser malhado no vento, para que quando o vento soprar, leve a palha embora. Mas ele estava num lugar fechado. O lagar é um lugar de produzir vinho. Por que ele estava fechado? Porque os midianitas permitiam que eles semeavam só para ter o prazer de chegar no momento da colheita, quando o trigo estava já dourado, né? Já estava branco os campos, eles ateavam fogo. Então, Gideão rapidamente ele colheu o seu trigo, escondeu-se dentro do lagar, ele está malhando trigo dentro do lagar. O que Deus fala para ele?
né? Quando o anjo do Senhor aparece, o próprio Cristo, nós cremos que o próprio Cristo aparece para Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso, né? Homem valente. Então, querido, se esforce, se dedique, sabe? Às vezes o mundo nos ensina as filosofias que tem por aí, né? Que a gente tem que focar no resultado. Você que anda em Deus, você que segue os princípios do Senhor, da palavra de Deus, eu convido você a focar no teu trabalho, se dedique e Deus vai trazer o resultado, né? Mais um exemplo, quando o povo sai do Egito, rumo à terra de Canaã, o primeiro obstáculo que eles têm é o mar, né? E eles clamam, Moisés clama a Deus e o Senhor diz: olha, diga o povo que marche. Então marche, se dedique, trabalhe, né? Como eu estou dizendo, no seu tempo. Pastor, hoje eu estou aqui tranquilo, glória a Deus a sua vida, você trabalhou, você se dedicou, você está colhendo os frutos do teu trabalho. Mas você jovem, você que está aí, né? Eu estou na pandemia, não tem nada que fazer, estude, se dedique, sabe? No tempo certo, isso virá, a colheita virá. E tem uma coisa que eu preciso falar para você que é jovem, você que é novo, adquira conhecimento. Salomão traz esse princípio, né? Estude, né? Pastor, eu estou aqui na pandemia. O que eu vejo de jovens, querido, gastando tempo com Netflix, né? Eu assisti tal série, Sabe, querido, dá tempo para você estudar, dá tempo de você se dedicar. Tem tantos cursos online, né? Eu estou agora na minha segunda faculdade e por questão da pandemia, a gente está tendo aula online. Não é fácil, mas é possível, né? Então, estude online. Hoje tem alguns cursos online, tem alguns cursos rápidos, né? Pastor, eu quero saber das coisas do Senhor. Amém. Então tem muitos estudos bíblicos online. Se dedique, sabe? Pastor, eu trabalho em tal área. Então pega esse tempo que a gente está tendo a mais, tira reserve, separe. Não é para você não vai ter descanso, você não vai ter, não, mas reserve um tempo para você também estudar, para se especializar na sua área, né? Para você crescer na sua área. Sabe, querido, porque voltando a falar sobre remir o tempo, porque o tempo, cada vez ele tem passado mais rápido, né? Alguém diz: nossa, os dias de fato são abreviados no fim dos tempos. Primeiramente, não tem nada a ver a questão do abreviar o tempo com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Não tem nada a ver. Ele está falando da tribulação, outro momento. O que está acontecendo então, pastor? Parece que o dia está corrido, porque a gente enche o nosso dia de coisas, de afazeres, improdutivos na maioria das vezes, improdutivos, né? E aí a gente perde o tempo ele é como areia, né? Você pega a areia na mão, qualquer brechinha vai saindo, vai esgotando o tempo, né? Há uma novela que você assiste, vai 1 hora, 2 horas, um filme, uma série, 1 hora, 2 horas, uma reportagem que só fomenta o caos, gasta um tempo ali, além do que ninguém nunca está não fazendo nada. Eu vou relaxar, não vou fazer nada. Tudo aquilo está entrando na tua mente, tudo aquilo está guardando. Então, primeiramente, você é de Deus, você é uma pessoa de Deus, gaste tempo, no bom sentido do gastar, com a palavra, gaste tempo orando. Você que é jovem, faça isso e ainda estude, né? Você que é jovem, você que é uma pessoa que busca conhecimento, estude, se dedique, faça alguma coisa, né? Não deixe o tempo passar, porque ele não volta. Esse tempo, esses minutos que o relógio está batendo, eles não voltam mais. E o dia vai chegar, né? Você que é jovem, o teu tempo está correndo, né? Você também vai ficar velho. Um problema dos jovens é que eles acham que eles nunca vão ser velhos, né? Mas na verdade a idade vai chegar para todo mundo, né? E o que você tem produzido? O que você tem feito? Sabe, um problema, irmãos, que nós temos é a lei do mínimo esforço. Nós queremos muitas coisas, mas queremos fazer poucas coisas. Então, se eu quero algo grande, então eu preciso trabalhar, então eu preciso me dedicar, né? Eu preciso crescer, amém? Pastor, eu fiquei sabendo que teve uma pessoa que teve uma ideia. Querido, isso daí são coisas isoladas,
né? São coisas isoladas. Ah, eu fiquei sabendo que uma pessoa ficou rica, um exemplo só, inventando uma caneta mágica. Isso aí é uma coisa isolada, isso não é assim. Estude, se dedique, trabalhe, né? Faça as coisas. Você vai ter um tempo para descansar, você vai ter um tempo para lazer, mas tempo de trabalhar é tempo de trabalhar. Planeje a sua vida. A Bíblia fala aqui sobre a formiga. A formiga é um exemplo de planejamento, né? Apesar dela não ter nenhum líder, a formiga ela não tem liderança. Não é como as abelhas, por exemplo, que tem rainha. As formigas, elas trabalham pelo coletivo, né? Interessante analisar as formigas. Mas elas, no tempo certo, elas colhem para que quando chegar o inverno, elas tenham. Então isso fala de planejamento. Planeja a sua vida. Sabe, um problema que a gente tem hoje em dia, querido, é viver a vida dia após dia. Mais uma vez falando, e eu me posiciono contra essas filosofias que nós temos no mundo hoje. Ah, viva feliz o hoje, viva o agora, viva como se você não fosse viver o amanhã. Querido, isso daí é engano, né? Isso é falácia, isso aí é engano que o mundo coloca para as pessoas viver de forma inconsequente, né? Mas aqueles que são do Senhor precisam viver sim, planejar, né? Planeje a sua vida, o que você quer, né? O que você quer para a sua vida, quais são os seus planos, quais são os teus planos. O próprio Cristo, quando veio à Terra, tinha tempo para tudo, e a Bíblia vai dizer que havia tempo. Quando Maria pede para Jesus fazer milagres, diz: não é chegada a minha hora, porque existe um tempo. O reino de Deus, ele tem planejamento. Então a tua vida também precisa ser uma vida de planejamento. Sabe, muitas vezes a gente percebe que o diabo tem encontrado lugar nessas pessoas que vivem sem planejamento e aí vivem frustradas, né? A maioria das pessoas que não planejam, que não têm uma vida planejada, vão ser frustradas porque não têm objetivos. Ah, pastor, mas o meu foco é Jesus. Eu não estou falando nada disso, querido. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de vida prática. Nosso foco sempre vai ser o Senhor. Mas tá, e como você quer ser? Quem você quer ser profissionalmente? Você que é jovem, você que tem 16 anos, antes disso, você que tem 14, 15 anos, você precisa ter um norte na tua vida. Né? Ah, pastor, eu quero uma família. Então, para ter uma família tem que ter dinheiro para sustentar a família. Então, você precisa trabalhar, você precisa estudar. Ah, pastor, eu quero ter um carrão. Então, vai trabalhar. Sabe? Então, as coisas, querido, é oração, é busca e é trabalho, é esforço. A palavra de Deus diz que desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. Né? Quando o Senhor chamou Josué, o Senhor chamou Josué para liderar um povo. Né? Deus podia chegar e dizer: Josué, fecha os olhos agora que eu vou te mandar uma unção poderosa e você vai receber essa unção e você vai sair daqui um líder. Não, havia unção sobre Josué, mas Deus disse para ele: seja forte, seja corajoso, não temas. Por que Deus fala para alguém ser forte, corajoso e não temer? Porque vai haver desafios. Então se prepare. O Senhor está falando para Josué: se prepare, Josué. Deus preparou Moisés 40 anos para poder liderar o povo. Então se dedique. Se você, pastor, eu quero construir uma vida linda no futuro, então comece agora. Comece se dedicando agora. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo, querido? É esses conselhos que Salomão veio trazer aqui. Amém? Tempo que é de trabalhar, tempo de trabalhar. Tempo que é se dedicar. E tempo que descansar, vai chegar esse tempo. Essa hora vai chegar. Mas não troque os momentos. Não troque os momentos. Amém? Porque como diz lá no versículo 11, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. Por que está falando isso? Porque, como eu disse, principalmente aos jovens, a carta aliás, o livro de Provérbios, ele fala aos jovens, né? Os jovens acham que eles nunca vão ficar velhos e que a vida é muito longa, né? Eu tô com 33, mês que vem eu faço 34.
E quando a gente chega nessa idade, a gente já percebe que o tempo ele vai galopando, né? Ele vai passando muito rápido. Então, não pense que você é eterno no sentido humano na Terra. É claro que a gente é em Deus, né? Espiritualmente falando. Mas se você quer viver uma vida aqui nessa Terra próspera e abençoada, busque a Deus, mas também se dedique, porque o tempo passa. Passa, e quando você perceber, a pobreza te surpreenderá e a necessidade sobrevirá como um homem armado. Então, se dedique, trabalhe, se esforce, né? Não gaste tempo apenas com distração. A ideia do mundo é distração hoje em dia. Como que as pessoas estão distraídas? É celular, é tantas coisas que distraem, vem trazendo entretenimento cada vez mais. Para quê? Para que você não tenha tempo para pensar e as coisas comecem a ser lançadas na sua mente, né? Essa semana ou esses dias nós fomos surpreendidos aí por uma propaganda de uma empresa brasileira de cosméticos, no qual colocava um trans, né, uma mulher trans, fazendo o papel de pai, né? Então, pastor, que lindo. Não, querido, nós seguimos o princípio da palavra de Deus. Isso é abominação. Mas por que muita gente não para pensar sobre isso? Porque está com a mente cheia de distração e vai engolindo aquilo que a mídia, aquilo que, né, aquilo que um grupo, principalmente no Brasil, um grupo que tem como itinerante, né, tem como foco romper com aquilo que é família, que é tradicional, que é cristão. Então, as pessoas estão distraídas e não estão percebendo o quanto de coisas têm sido colocadas, né, na televisão, na frente dos teus filhos, né, diante de você. Então, nós temos que estar atento. Amém? Tire tempo para se dedicar. Guarde esse tempo, né? Reserve um tempo nessa pandemia aí que nós estamos vivendo. Nós estamos chegando no final dela, glória a Deus. Mas ainda você que está nas regiões que está tendo isolamento, leia a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus. Eu tenho ficado, querido, como eu disse, a gente não é doutor nas escrituras, né? Cada dia a gente tem aprendido, mas eu tenho ficado espantado quanto de bobagem que a gente tem ouvido na internet, né? As pessoas falando em nome de Deus, falando em nome da Bíblia, tantas coisas, heresias, coisas que nem bíblica estão citando a Bíblia, porque não leem a Bíblia, porque não estuda, não se dedica, né? Então, vale a pena e é importante, amém? Versículo 12, o perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com o dedo, tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Então, primeira parte, fala sobre a distração, né? Que ele vai falar lá nos primeiros versículos, ele vai falar sobre ser fiador, né? Depois fala da preguiça. Terceiro lugar, ele fala do caráter, né? Da iniquidade, daquilo que é padrão de Deus para nós. E aqui o texto fala sobre o perverso. Por que ele fala sobre o perverso? Não é só para a gente fugir do perverso, mas o texto, a palavra de Deus, ela traz para nós exemplos. Não é só para nós fugirmos, mas para nós não nos tornarmos. Sabe, querido, eu falei domingo no culto, essa semana eu estou ministrando a mesma palavra na sexta e no domingo, porque nós estamos dividindo nosso culto em dois aqui. E eu falei sobre exatamente isso, sobre nós vivermos, queridos, a cada dia sendo levado pelo engano, e não perceber esse engano, né? O perverso, a gente sempre pensa no outro, mas eu tenho que cuidar da minha vida, para que eu não me torne
uma pessoa como essa, né? Cada dia, eu preciso caminhar para a luz, né? A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, brilhando, brilhando, até ser o dia perfeito. Mas se eu não cuidar, querido, se eu não estiver em Deus, eu me torno uma pessoa dessa, né? E o pior é que isso se torna religiosa, me torno religioso, né? Eu pratico aquilo que é errado e digo que estou fazendo certo. Então aqui fala do caráter, o nosso caráter, isso faz parte da conversão. A conversão não está ligada à roupa só, né? Claro que está ligado também, mas a conversão é algo de dentro para fora, né? Não é eu era do mundo, agora eu passei a ser de Deus. Não, eu preciso pegar todo o pacote. Eu preciso da transformação em toda a área da minha vida, né? Isso é o que a gente também não vê ultimamente. As pessoas só mudam de ambiente, mas não mudam de postura, não mudam de posicionamento, não mudam de mentalidade. A conversão, né? A palavra conversão é uma palavra metanoia, que significa mudança radical de rumo. Eu preciso mudar. Aquilo que eu era, não sou mais. O texto aqui fala de algumas coisas interessantes, né? Anda de um lado para o outro fazendo coisas maldosas. É uma fofoca ali, é uma mentira aqui. E ele fala aqui de algumas características. Ele diz, ó, piscando o olho, arrasta os pés. Aquela pessoa que vive falando do outro, dando sinalzinho. É esse tipo de gente. O que tem a ver isso com sabedoria? Eu tenho que cuidar da minha vida para não tornar uma pessoa dessa. E não andar com pessoas assim. Porque isso não vai acabar bem. Né? A pessoa que semeia a discórdia, planeja sempre o mal. Queridos, rapidamente a gente perde o nosso direcionamento em Deus. Né? Eu gosto do Salmo 23 que diz, o teu bordão, o teu cajado me consola. Né? O bordão e o cajado servem para te alinhar. Cajado fala de autoridade, fala da palavra de Deus. Né? Bordão fala da palavra de Deus. Então eu preciso da palavra de Deus para me alinhar no Senhor. Porque eu começo... aquilo que eu falei no domingo, né? Eu começo a pegar um texto fora de contexto para trazer pretexto para aquilo que eu estou vivendo. Quando as pessoas que pegam textos isolados da Bíblia para justificar seus erros, né? Para justificar os seus posicionamentos. Sabe, querida, a Bíblia não pode ser apenas uma caixinha de promessa que você abre lá e tira sempre uma promessa. Não, a Bíblia tem que ser lida na íntegra. Você tem que entender aquilo que Deus está falando. E todos os dias a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é como um sabão do lavandeiro. Todo dia a palavra de Deus precisa me lavar. Todo dia. Não existe um melhor do que o outro. Todo dia eu preciso ser lavado, porque sempre pode brotar em mim a raiz de amargura. Sempre eu posso pender para o pecado. Então eu preciso constantemente da palavra de Deus, porque ela vai me podar, ela vai me limpar, ela vai me lavar todos os dias. O problema, queridos, é que sem a palavra de Deus nós ficamos cegos. Davi disse, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Sem a palavra de Deus eu não enxergo um palmo na frente de mim. Eu sou muito esperto, pastor, eu sei me desviar do mal. Não, se você não tiver a palavra de Deus, todos nós somos enganados. Por isso que a palavra de Deus ela precisa ser lâmpada na tua vida, para te clarear o caminho, para te revelar a vontade do Senhor. Senão nós vamos ser enganados, queridos. Pastor, eu estou lendo aqui essas pessoas perversas. Pode ser nós. Se nós não cuidarmos, nós nos tornamos desse jeito. As coisas, às vezes a gente acha que as coisas elas vão vir, né? O diabo ele vai vir como um dragão lá do Apocalipse. Não. A Bíblia diz que ele enganará até os eleitos. Ele se disfarça, diz a Bíblia, de anjo de luz. É através de pequenas ações, de pequenas atitudes. Essas coisas, muitas dessas coisas... principalmente nós vamos falar aqui sobre no versículo 16 ao 19, muitas dessas coisas, elas advêm da inveja. Né? A pessoa quer o mal do outro, por quê? Porque ele inveja a vida do outro. Misericórdia, pastor.
Então, mas nós temos que orar constantemente para não nos tornarmos invejosos. De nós, por exemplo, nos alegrarmos com as vitórias dos outros, com a conquista do outro. O problema, irmãos, que muitas vezes a gente percebe que quando o outro está conquistando, o outro está com inveja. Ah, não estou com inveja, mas está com um sentimento ruim. Isso nós temos que orar. Nós temos que repreender da nossa vida. Uma das coisas que moveu Saul contra Davi foi a inveja. Porque quando Davi apareceu, as mulheres cantavam: Saul venceu os milhares e Davi seus 10 milhares. Ele começou a olhar e dizer: peraí, esse cara estão falando que é melhor do que eu. E ele começa a perseguir Davi, o menino que até então estava ajudando ele no palácio, que tocava canções para ele ficar calmo. Agora ele começa a perseguir por conta da inveja. Então nós temos que cuidar isso no nosso coração. Então as coisas elas vêm pequenas. Por isso que Cantares vai falar das raposinhas que estão no meio da vinha. Sabe, uma plantinha que parece pé de uva, né, que está ali no meio, mas que contamina a vinha. Então precisa arrancar isso. E isso é com oração, e com leitura da palavra. Sabe, se a palavra de Deus não está te confrontando, se ela só está massageando o seu ego, então você está com o olhar errado para a palavra. Porque a palavra de Deus precisa te confrontar, o culto precisa te confrontar, a oração precisa te confrontar. Sabe que o mundo às vezes tem pregado outra coisa. Eu estou falando mundo, mas até alguns, entre aspas, que estão pregando aí em nome de Deus, estão pregando filosofias humanas. Sabe, sermãos melados, para trazer alento ao povo. Que alento, querido, que alento. Nós precisamos ser confrontados com a palavra de Deus. Não, pastor, se a gente pregar a palavra, o povo não vai para a igreja. Quem faz a obra é Deus. Quem faz a obra é Deus. Vai pregar a Bíblia, que Deus faz a obra. João pregava no deserto, e quando o povo chegava lá, eles tinham que ouvir ainda que eles eram raça de víbora. E o povo saía da cidade e ia para o deserto para ouvir João pregar. Não é justificativa. Nós precisamos voltar, querido, à exposição das Escrituras. Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão pegando um assunto, uma filosofia, e aí pega textos da Bíblia para trazer veracidade a essas filosofias. Esse é o grande problema. Pega um assunto, uma ideia, seja ela qual for, principalmente filosofias humanas, e pegam textos da Bíblia isolados para justificar essas filosofias. Vai para a palavra. Sabe, hoje o que está surgindo, principalmente agora, deixa eu te dizer, hoje o que está surgindo de método, é método para estudar a Bíblia, é método para casais, é método para homem, é método para mulher, é método para jovem, é tanto método, é tanto curso daqui, curso dali, que as pessoas não estão pegando a Bíblia. Por que você acha que existem tantos métodos? Se é só ler a Bíblia. Porque justamente, querida, as pessoas querem fugir da Bíblia. As pessoas querem fugir da Bíblia. É interessante a gente pensar sobre isso. Ah, fulano de tal escreveu sobre um método de Deus. Ele escreveu com base no quê? Na Bíblia. Então vai na fonte. Vai na fonte. A Bíblia, querido, ela já foi escrita para todo mundo entender. Do mais estudioso, do mais simples, para todo mundo entender. O Evangelho, ele deve ser acessível. Não, a gente está simplificando o Evangelho, então você está fora. Porque o Evangelho já é simplificado. Simples, simples, simples. Basta cumprir a palavra. Basta ir na Bíblia. Nós estamos vivendo uma era de intelectualidade cristã fora da realidade. Ah, eu li livro tal, eu li livro A, B, C. Tá, você leu a Bíblia? Ah, eu li livro, você leu a Bíblia? Ah, porque eu li. Leia a Bíblia. É a Bíblia que nós precisamos ler.
Não estou falando aqui que a pessoa não pode ler Bíblia, não pode fazer curso, faça. Mas o seu melhor curso é cadeira, sentado na cadeira e lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Não existe método melhor do que oração e Bíblia. Esse é infalível. Pastor, o senhor tem um método para eu prosperar? Meu casamento? Bíblia, oração. Pastor, se eu quero ser uma esposa de Deus, qual é o método? Bíblia e oração. Pastor, eu quero ser alguém melhor. Bíblia e oração. É simples. É simples. Vai ler a Bíblia. Vai meditar. Vai estudar. Amém? Deixa eu terminar essa parte aqui, queridos. Vamos até o versículo 19 só. Diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Se Deus detesta, eu quero andar com Deus, então eu tenho que sair fora disso. Eu tenho que sair fora. Isso aqui fala sobre imoralidade, né? O que as pessoas mais procuram, elas chegam numa igreja, né? Principalmente quem vem de outra igreja, diz assim: o que é essa igreja? O que segue isso daqui? Né? Qual é o padrão dessa igreja? As igrejas têm suas regras, seus costumes, né? Suas tradições, mas o que mais deve prevalecer na minha vida, na tua vida, é o padrão de Deus. Apesar das pessoas quererem inventar padrões para Deus, principalmente um padrão que as pessoas gostam de pôr para Deus: ai, Deus é amor, ai, Ele me ama do jeito que eu sou, Ele tudo que eu quero Ele me dá, é como já dizia a Xuxa, o cara lá de cima vai me dar. De jeito nenhum. Deus tem um padrão. Aqui está um padrão de Deus para você, padrão de Deus para mim. Deus detesta olhos altivos. Olhos altivos. Ponto. Soberbo. Aquele que quer ser melhor que os outros. Aquele que acha que é mais de Deus do que o outro. Aquele que tem um pouquinho mais, menospreza o que tem menos. Ponto. Isso é padrão de Deus. Deus detesta. Deus abomina. Ponto. Língua mentirosa. Ah, não tô mentindo, eu tô mentindo. Mentira do mesmo jeito. Mentira. Deus não suporta. Deus detesta a mentira. Mãos que derramam sangue. Isso aqui não precisa nem falar. Coração que traça planos perversos. Fica maquinando contra o outro. Eu não fiz nada, pastor. Mas Jesus, na nova aliança, na graça, ele eleva o nível desse negócio de fazer. Agora não precisa mais ação. É pensamento. Não pode maquinar o mal. Mas eu não fiz nada. Mas não pode maquinar o mal. Amém? Estou correndo aqui porque o hora já acabou. Pés que se apressam para fazer o mal. Aquela pessoa fica doida, né? Não vê a hora de aparecer uma oportunidade. Deus detesta. Testemunha falsa que espalha mentira. O famoso fake news, né? Tá ouvindo uma história mal contada e replica e repassa a história. Não sabe se é verdade. Pastor, então eu tenho que investigar se é verdade ou não? Já é um problema quem quer investigar se é verdade ou não. Né? Precisa parar de ir atrás de conversa. A orar, né? Vai ler a Bíblia. Aquele que provoca discórdia entre os irmãos.
Sabe, é o receptor, né? Ouve de um aqui, entrega para o outro dali e fala uma conversa aqui. Qual o proveito que há nisso? Pastor, eu não falei nenhuma mentira. A Bíblia não está falando agora, aqui nesse último, ela não está falando de mentira, está falando de discórdia. A Bíblia fala que a gente tem uma facilidade para olhar o cisco do olho do outro. Ah, aquele irmão está com isso, aquela pessoa está com isso, aquela pessoa está com aquilo. E a gente não para olhar a trave que está no nosso olho. Então, irmãos, uma dica para a gente cumprir o que está aqui. Provérbios capítulo 6, versículo 19. Cuidar da nossa própria vida. Isso é fundamental. Né? Cuidar da nossa própria vida. A Bíblia diz que nós não devemos ser juízes de ninguém. Né? Não é esse momento que vai ser juiz. A Bíblia fala, mas é lá depois, no fim dos tempos. Agora cada um cuida da sua vida, ora. Pastor, e como que eu faço se o outro está sendo errado? A Bíblia diz assim que é para nós orarmos pelos fracos. Agora, se a pessoa vem tirar conselho com você, a Bíblia diz que é para você exortar. Agora, se nós orarmos uns pelos outros, se nós procurarmos ser pessoas diferentes, a coisa caminha. Amém? Não dá para nós continuarmos aqui, tem muita coisa ainda no capítulo 6 para falar, né? A gente vai se empolgando, vai falando muito. Mas leia o restante do capítulo, aliás, leia todo o Provérbios. Quarta-feira que vem nós vamos para o capítulo 7, amém? Tem sido uma bênção, em nome de Jesus eu sei que tem sido, amém? Espero que você seja abençoado em nome de Jesus. Vamos orar, amém? Encerrando. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado pela unção do Senhor, obrigado porque o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Derrame, Senhor, o teu poder, da tua glória, da tua graça sobre o teu povo. Senhor, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo é quem convence. Senhor, que o teu Espírito Santo fale com cada um, o teu Espírito Santo ministra em cada vida, em nome de Jesus. Nós te damos louvores, nós te damos, Senhor, honra e glória. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. E aqueles que estão nos acompanhando, que você seja abençoado, que você seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Aonde nós estamos no ambiente de culto, o Senhor opera sinais e maravilhas. Então, se você está precisando de cura, receba a cura, em nome de Jesus, receba a libertação, receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, amém? Em nome de Jesus.